Diz o texto o seguinte: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Essa palavra proferida no último capítulo do livro de Apocalipse é uma palavra que nos conduz a uma atitude. E a atitude é a atitude de espera. É o tempo de espera. Quando nós olhamos para essa proposta, para essa colocação do próprio Deus, do próprio Jesus, certamente venho sem demora. Ele está falando então de vinda. E a palavra vinda significa advento. Quando você ouve a palavra advento, você liga com a palavra vinda, aquele que vem. E o tempo do advento, o tempo da vinda, ele exige de nós uma paciência para esperar. Um tempo de espera e enquanto se espera, se prepara. Por isso você, quando vem prestar culto a Deus, é muito importante que tenhamos a consciência de o fazermos por inteiro. De estarmos no lugar por inteiro. De estarmos nos dedicando totalmente a Deus. Agora de manhã, se colocou esse enfeite aqui, que é o símbolo de uma roda, que é chamada também de roda do advento. Foi acendida uma vela, e eu quero fazer ainda um complemento sobre isso, que no tempo de Natal, nessa época de Natal, a gente vai às lojas, aos shoppings, nós vamos às residências, e é comum a gente ver as decorações de Natal. Uma árvore de Natal, às vezes você vê um presépio colocado lá, em algum lugar, e às vezes a gente vê uma guirlanda, uma roda enfeitada com 4 velas, né? Sempre nas lojas tem isso. E a gente fica perguntando, mas o que isso, afinal, significa? E você sabe qual, então, é a origem da coroa do advento? De fato, de verdade? E eu quando estava pensando sobre isso, né, que é uma roda do advento. Na verdade, isso teve uma origem. Isso foi lá pelo ano de 1839, mais especificamente na Alemanha. O pastor Johann Wichert, ele tinha uma casa de auxílio a crianças carentes. E essas crianças, quando chegavam à época do Natal, né, os domingos que precediam a chegada do Natal, aquelas crianças ficavam muito ansiosas, porque elas iriam receber presentes no dia de Natal, presentes de todas as partes iam chegar àquele lugar, e elas ficavam perguntando, vai chegar logo? Falta muito e tal. E aquele pastor resolveu, então, pegar uma roda de carroça, bem grande, e ele colocou 4 velas posicionadas naquela roda de carroça, 4 velas grandes, mas na roda dele haviam também velas pequenininhas, que era para os dias da semana. Então, a cada dia, as crianças se reuniam e ele acendia uma vela, e aquilo ajudava a conter a ansiedade das crianças até a chegada do Natal.
E aí isso foi criado, então, o que ele chamou de roda do advento, ou a roda da espera, ou a roda quando se espera a chegada ou a vinda do dia do nascimento de Cristo. Eu achei interessante, e essa prática, ela se disseminou por outras igrejas. Isso aconteceu numa igreja luterana. É uma tradição cristã. Mas ao invés de eles colocarem as velinhas, eles colocam hoje apenas 4 velas, para simbolizar os 4 domingos que antecedem o dia do Natal. Este texto que nós acabamos de ler, ele traz algumas orientações. Essa foi apenas uma definição do que é a roda do advento, por que a gente está colocando a roda do advento aqui, né? Para a gente, hoje, o primeiro domingo que precede a chegada do dia do Natal, onde nós celebramos o nascimento de Cristo Jesus. Quando eu me reportei a este texto, esse texto bíblico, ele fala também da vinda, mas ele fala da segunda vinda de Cristo ao mundo, né? E ele traz algumas orientações. Se você olhar o livro de Apocalipse, ele ali no final daquele texto que acompanha o versículo 20, alguns versículos anteriores, né? Nós vamos perceber que ele faz algumas orientações finais. Ele diz que aquele que nós devemos ouvir as palavras desta profecia. Ele diz também que nós não podemos fazer acréscimos à Bíblia, à palavra de Deus. Que não devemos tirar qualquer palavra que foi escrita e registrada. E que nós não devemos tirar estas palavras, nem acrescentar qualquer coisa, sob pena de que nós seríamos lesados no final dos tempos, quando nos tirariam parte daquilo que vai ser nos oferecido com respeito à árvore da vida. E nós também não teríamos parte na cidade santa. Está lá escrito no texto do capítulo 22. E a promessa final, ele encerra dizendo assim: venho sem demora. Então, há um acordo, né? Um acordo, e o acordo é este, amém. Quando você diz amém para alguma coisa, está dizendo assim seja, assim aconteça. Por isso que a gente, quando alguém está orando, você está dizendo amém, você está concordando com a oração que a pessoa está fazendo. Está dizendo amém, é isso mesmo, eu concordo com o que você está dizendo, eu concordo com o que você está orando. E o que ele está dizendo aqui é um acordo, é uma ênfase, vem mesmo, Senhor Jesus. E a palavra usada para ora vem, Senhor Jesus, é maranata. Né? E o advento, a vinda, que antecede o Natal, é o momento em que todos aqueles fiéis, todos aqueles que creem em Cristo, esperam a chegada deste Cristo. Eu penso que a Bíblia diz assim, não há tempo para tudo debaixo da terra. Há tempo para tudo debaixo da terra que tenha um propósito, né? Porque há tempo para todo propósito debaixo do céu, diz a palavra de Deus. Então, há um tempo para cada coisa, um tempo para se amar e um tempo para se guerrear, até há tempo de guerra, ele diz, e há tempo de paz. E o advento, lembre-se, vinda de Cristo, é o tempo do quê? É o tempo de criar em nós esperança, de criar em nós fé, de termos uma expectativa, de esperar Jesus que virá. E este é o grande sinal do primeiro tempo, né? O tempo da esperança, do cumprimento da promessa. Haverá um tempo de profunda paz e paz eterna.
onde não haverá mais guerras. O momento que antecede o Natal, ele deve ser para nós cristãos, sabe o quê? Tempo de preparação. Que tipo de preparação? Aquela preparação para relembrar o histórico que Deus tem escrito para todos nós, um histórico de vida, um histórico que se atualiza, vamos dizer assim, a cada dezembro que passamos. Nós lembramos, um menino foi dado, um rei saiu do seu reinado e veio na terra e se fez homem para que você pudesse ter uma chance nessa vida. Se nós temos uma chance hoje, é porque alguém deixou o seu reinado. Na glória de Deus, não precisava ter feito isso, mas fez por amor a você e por amor a mim. Por isso o amor de Deus nos constrange. Por isso o amor de Deus nos abraça. Ele era rei, ele não precisava sair do reinado dele, se tornar um miserável homem. Para quê? Para salvar? Ele nos está nos dando uma chance de vida eterna. E aí, nós podemos viver esse tempo da oportunidade, fazendo o quê? Uma revisão da nossa vida, olhando o contexto, o que erramos, o que fizemos de errado, quais são os nossos erros. E a palavra é arrepende-se e volte-se. Promover, e nós só podemos arrepender de alguma coisa que fizemos de errado, se nós tivermos uma atitude em relação a isso, se nós tomarmos uma atitude, e atitude que vai mudar a nossa forma de ser. Nós vamos ser pessoas mais carinhosas, pessoas mais fraternas, vamos estar vivendo sempre numa cultura de paz, porque esta é a vontade de Deus. O tempo do advento, ela é um tempo que a gente pode perceber que Cristo veio no Natal, uma primeira vinda, mas Cristo também voltará numa segunda vinda. E o que pode ser compreendido com esta vinda de Jesus? Entre os homens, entre a humanidade, o tempo do fim. Né? Jesus, ele vem e ele mesmo diz, eu sou o início, eu sou o meio e eu sou o fim. Se você precisa fazer alguma coisa, você precisa atrelar a tua fé a Jesus. Um homem e uma mulher que anda sem Deus não é nada nessa vida. Não é absolutamente nada. Eu posso ter todas as coisas deste mundo, mas se eu não tiver Jesus dentro do meu coração, se eu não tiver uma convicção de fé de Cristo dentro da minha alma, se eu não tiver um contexto de convicção de que Jesus faz parte do meu contexto, eu não sou nada. Eu não tenho absolutamente nada. É como aquela noiva que se enfeita para o seu casamento, esperando o noivo, o amado, e aí nós todos somos convocados a fazer isso mesmo, porque a Bíblia diz que nós somos noiva de Cristo, não é? Noiva de Cristo. E uma noiva, o que ela faz? Ela se prepara o seu casamento. Então, como que ela se prepara? Colocando seus adornos, ela se enfeita, ela fica bonita, e o que acontece? Nós podemos perguntar, o que são esses adornos da nossa vida? Que precisamos estar em preparação para a chegada, para a vinda de Jesus. Esses adornos é o perdão. Você precisa perdoar. Por mais duro que aconteceu na tua vida, se você não perdoar, vai ficar amargando isso dentro de você. Não é uma coisa boa não perdoar. Mas você não sabe o que aconteceu. Eu não sei. Mas eu sei que precisa perdoar. Sabe por quê? Porque Cristo já perdoou, nos perdoou, a despeito dos nossos erros. A falta de perdão traz doença para você.
A falta de perdão dá gastrite. A falta de perdão traz problemas emocionais. Você não pode ter um sentimento vingativo nunca. Precisa colocar o adorno do perdão. Precisa se consagrar e colocar este enfeite na tua vida. Nós precisamos, então, também colocar alegria no coração. Como que você anda ultimamente? Muito triste? Você tem alegria na alma? Tem sorriso no rosto? É preciso sorrir um pouco mais, se alegrar um pouco mais, se confraternizar um pouco mais. Os homens são complicados. Cada um é feito de um jeito. Cada um tem um jeito de ser. Mas nós precisamos aprender a caminhar no meio das pessoas. Né? Ninguém vai ser igual a você. Ninguém vai fazer aquilo que você acredita que deve ser feito. Por isso, Deus fala, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Você precisa carregar o adorno da humildade. Precisa ser humilde. Quanta gente arrogante que tem hoje, né? Nariz empinado, não observa ninguém, não olha ninguém, não vê ninguém ao seu lado. É preciso ter o coração humilde. Porque Jesus foi assim. Ele teve o coração humilde. O adorno da reconciliação. De olhar para o próximo e dizer, eu quero me reconciliar com você. Do trabalho incansável. O adorno do estudo da palavra de Deus. Você tem o costume de ler a palavra de Deus todos os dias, de tirar um tempo para fazer as suas orações, né? O budista medita todo dia. O muçulmano, às 6 horas da tarde, coloca um tapete aonde ele estiver para adorar. Qualquer pessoa tira um tempo para meditar, para buscar. E você que é de Jesus, tem um tempo para se prostrar diante de Deus e cultuar a Deus? A igreja, ela é assim, né? Você precisa se adornar, a noiva de Cristo precisa se adornar com esses enfeites, né? Você é uma pessoa muito dura, muito difícil, está na hora de deixar Deus mudar isso no seu coração. Você deixar de ser um pouco duro, deixar de ser tão duro como você é, às vezes, né? E deixar Cristo ocupar o seu coração. Encher-se da alegria e da fé de Cristo dentro da sua alma. Então, essas 4 semanas que antecedem o Natal, que nos separam do Natal, é um tempo de renovação, de compromisso, de aceitar de forma definitiva Jesus dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, e assim celebrar o Natal com todo o seu sentido mais genuíno, de saber que Jesus nasceu, de saber que Jesus nasceu numa manjedoura, mas também saber que Jesus nasceu dentro do seu coração. E que você precisa andar por aí, mas com a convicção de que Jesus anda com você, com a convicção de que Ele abraça você, com a convicção de que você está indo na direção dEle todos os dias, né? De que você precisa dEle toda hora, nas suas decisões, nas suas escolhas, nas questões que envolvem a sua família, nas questões que envolvem os seus filhos. Você precisa das orientações de Cristo. E isso nós recebemos através da palavra dele registrado aqui há tanto tempo atrás, a Bíblia Sagrada. Eu posso trazer uma informação que desde o século IV até o século VII, o advento era vivido em várias partes do mundo. Né? Essa espera era um tempo que era entendido com muita seriedade, né? Principalmente no século IV, na Gália, na França, na Espanha, duravam, na verdade, 6 semanas de advento. E sabe como que eles faziam o advento? Eles faziam com jejuns, eles faziam com oração, eles faziam com abstinência. Era uma dedicação total a Deus, de consagração, de espera, de dizer, eu vou levar isto muito a sério.
quando chega no século VII, em Roma, o significado foi ampliado, né? E para que eles pudessem recordar a vinda de Jesus. E isso traz um caráter evangelístico, missionário, anunciar Jesus, falar do amor de Deus, contar para as pessoas, contar para os filhos, contar para os netos, contar de Jesus para as pessoas que amamos, checar a vida das pessoas para ver se elas têm a Cristo no coração. Isso faz a diferença. Você que tem neto, você tem sobrinho, você que tem pessoas que convivem na sua família, você em algum momento já parou para checar, chamar um netinho, você conhece Jesus? Você sabe? O que você conhece da Bíblia? Que responsabilidade que nós temos, né? De falar com os filhos. Você conversa com seus filhos sobre Deus? Às vezes delegamos isso para a igreja. Não, no domingo nós vamos à igreja e está tudo certo. Lá você ouve, você faz. E às vezes nós separamos esse convívio com Deus de falar para os nossos filhos. A Bíblia diz, fala com eles, inculca na mente deles o que eu tenho registrado para o bem deles e para o bem da sua descendência. Falar e esperar por Cristo. Deus é fiel, Ele é muito fiel nas suas promessas. O Salvador virá. É um tempo de espera, mas é um tempo de preparação. Então, nós devemos ficar com aquela alegria, com aquela expectativa de que devemos esperar e que isso é algo atualizado, que vai acontecer, né? Como igreja que esperamos, nós podemos dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus. O tempo do advento, o tempo de esperança, o tempo de preparação é também um tempo de renovação de todas as coisas. Renovação da nossa consciência, né, daquilo que falta, libertação das nossas misérias, das nossas fraquezas. É um tempo de reconhecer o quanto somos de Deus. E não precisamos voltar às coisas antigas que já praticamos um dia, que não foi muito bom, né? E que eu lembro às vezes dessas coisas com uma tristeza na minha alma por ter praticado coisas horríveis. Mas Cristo Jesus, através do seu sangue, me libertou, me deu uma nova vida. A coroa do advento só compreende quem tem acesso à palavra de Deus. Quem preserva, olha que tempo agradável, né? Esses domingos que antecedem o Natal. Eu não sei quanto a você, mas eu amo essa época do Natal. Parece que as pessoas ficam mais fraternas, parece que elas ficam mais alegres, porque é a lembrança do Filho de Deus. E aí a gente pode ir pensar nisso, né? Quando estivermos reunidos numa ceia de Natal, e eu sempre quero recomendar isso a você. Quando estiver lá naquela ceia de Natal, antes de vocês celebrarem aquela ceia, alguém dentro da casa, em nome de Jesus, se levante e diz, vamos lembrar o que isso tudo significa. Por Deus ter nos dado este alimento, por Deus ter nos concedido essa nossa família, por Deus ter feito, sobretudo, porque Jesus nasceu e nos deu a vida eterna. Tem que alguém se levantar dentro de casa e fazer essa lembrança. Às vezes, alguns vão ficar com uma risadinha, né? Às vezes ficamos constrangidos e tal. Não importa, é preciso lembrar o que foi feito na época do Natal. Jesus nasceu. E eu quero, então, deixar esta palavra para você, né? Que possamos dizer assim, advento, vem Senhor Jesus, vinda de Jesus. E neste tempo que Jesus veio na primeira vez, que é o Natal, nós estamos nessa expectativa da segunda vinda de Cristo. Que até que Cristo volte, que você tenha um tempo de preparação, de consagração, de leitura da palavra, de oração, de amar o próximo, de amar a Deus, de buscar na igreja o convívio e o culto e o serviço ao Senhor.
de você dedicar a sua vida de todo o seu coração, porque ao final das contas, você vai ter um encontro com o seu Deus o mais rápido que você pode imaginar. E quando esse dia chegar, você vai dizer para ele: aqui, Senhor, eu tenho aqui a minha vida para te apresentar. Porque eu quis, mesmo não conseguindo fazer em perfeição, mas eu quis fazer o melhor para a tua glória e para a tua honra. Eu concluo dizendo o seguinte: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Que até o Natal você possa viver um tempo de espera, mas sobretudo um tempo de profunda preparação, e que todos tenham, de fato, um feliz e maravilhoso Natal. Amém?